No episódio de hoje vamos fazer corn dogs, a versão americana da salsicha no palito. Eu já cozinhei as minhas salsichas, mas você pode usar elas cruas também. Vamos começar então com a massa. Aqui basicamente, primeiro misturamos os ingredientes secos e depois vamos agregando os ingredientes molhados. Em um bowl coloco a farinha de trigo, o fubá, o sal, o açúcar e dou uma bela misturada. Aí já coloco o leite. Lembrando que todos os ingredientes estão em temperatura ambiente. Misturo pelo centro para que a massa fique bem homogênea. Agora o ovo, o suco do limão e a glucose. Caso você não tenha glucose, pode substituir por melaço ou mel. Por último, coloco o fermento e misturo pelo centro também, mais devagar. E deixo essa mistura descansar um pouco, para que o limão e o fermento se neutralizem e deixem essa massa mais inflada e bem fofinha na hora da gente fritar. E aí já aproveita para colocar as salsichas nos palitos. Hoje eu vou cortar elas pela metade, mas se você quiser pode fazer com elas inteiras. Antes de colocar elas no palito, é sempre bom lembrar que precisa dar uma molhadinha neles. Uma dica, quando você for espetar, coloca o palito bem no meio da base da salsicha, segura pela lateral para manter ela no centro e o seu espetinho não ficar torto, e coloque o dedo indicador no topo para você não furar ela até em cima. Feito isso, vamos passar todos os espetos na farinha de trigo. Não precisa de muito, tira o excesso da farinha porque é só para ajudar a aderir melhor a massa na hora de fritar. E agora vamos fritar os nossos corn dogs. Coloque toda a sua massa em um pote mais alto, ou um copo mesmo, para que você possa colocar a salsicha inteira dentro. E aqui dá uma giradinha para que a massa grude por igual. Deixe escorrer o excesso e frite imediatamente. E antes de jogar os seus corn dogs no óleo, segure um pouco o palito, gire levemente para que forme uma fina camada de massa frita neles, e aí sim você deixa eles fritando por 1 a 2 minutos, ou até ficar bem douradinho. Na hora da fritura, escolha uma panela mais funda. O óleo precisa estar bem quente para que eles inflem e fritem perfeitamente. E sim, precisa de uma quantidade de óleo suficiente para poder afundar completamente os corn dogs. Eu já testei fritar com menos óleo, mas as chances da massa desgrudar são bem maiores. E também, pelo fato de você ter que mexer mais para ele fritar por igual, vai deixar tudo mais oleoso. Então, é importante que seja uma fritura por imersão, porque dá uma grande diferença no resultado final. E tá pronto! Se gostou dessa receita, comenta aqui embaixo, não se esqueça de compartilhar com todo mundo e se inscrever para não perder nenhum episódio. No episódio de hoje, vamos fazer uma receita super fácil e rápida.
Anéis de batata super temperados com alho, para você que precisa de uma receita de petisco fácil e ao mesmo tempo delicioso. Para começar, eu já separei as minhas batatas. Eu vou usar 3 batatas grandes e a quantidade em gramas também está na descrição, caso você tenha uma balança. Para essa receita, eu preciso que as batatas cozinhem com a menor quantidade de água possível. Então, ao invés de cozinhar na panela com água, eu cortei elas em tamanhos médios e eu vou colocar para cozinhar no micro-ondas. Cortou as batatas, você vai espetar levemente cada pedaço com um garfo por todos os lados, para que elas cozinhem mais rápido e não ressequem no micro-ondas. Aí é só levar no seu micro-ondas por 10 a 12 minutos em potência alta, até que elas fiquem mais macias. Esse tempo pode variar dependendo do seu micro-ondas e também da quantidade de batatas que você estiver usando. As minhas levaram exatamente 10 minutinhos para cozinhar. Batatas cozidas, agora vamos transformar isso em um purê. E cozinhar batatas no micro-ondas é tão simples e prático que a sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você aprender a fazer isso. Inclusive, eu acho que só com essa dica eu já mereço pelo menos uma curtida, né? Amassa bem todas as suas batatas e agora reserva esse purê para fazer a segunda parte da receita. Em uma panela e em fogo médio, eu vou colocar a manteiga e o alho bem picadinho. Refogo essa mistura. E quando bem cozido e refogado, o alho tem um aroma muito mais intenso. Nesse momento, adiciona a água e o sal. Levantou algumas bolinhas, já vem com a farinha de trigo e agora eu vou misturar até cozinhar e virar uma massinha bem lisa. Chegou nesse ponto, desliga o fogo, pega o purê que estava reservado e aí você pode colocar nessa mesma panela para misturar. Misturou bem, agora por último eu vou colocar o amido de milho, e agora eu coloco a cebolinha e a salsinha. Incorpora bem todos esses ingredientes nessa massa. Feito isso, chegou a hora de fazer os anéis de batata e fritar. Eu estou usando um plástico filme para ficar mais fácil para modelar e também para manusear os anéis de batata, porque eles podem ser um pouco grudentos. Eu vou abrir em uma espessura de mais ou menos meio centímetro e eu vou usar um cortador redondo para o círculo maior dos anéis e um cortador menor para o centro. Se você não tiver um cortador, pode usar um copo ou modelar da segunda forma. Vou pegar um pedaço da massa, esticar com a espessura de mais ou menos 1 centímetro, igual uma minhoca, fecho as duas pontas e dou uma leve modelada nessa parte que eu fechei também. Eu prefiro modelar com um cortador, porque todos vão ficar do mesmo tamanho, mas aí vai de gosto, você pode modelar dessas duas maneiras. Anéis de batatas prontos, agora é só fritar em óleo pré-aquecido até dourar bem dos dois lados.
tá pronto os meus anéis de batata super cheirosos. E aí, gostou? Não se esquece de compartilhar com aquela pessoa que vai comer esses petiscos com você e, claro, se inscreve para não perder nenhum episódio. No episódio de hoje, vamos fazer pastel de feira. E para quem não sabe, o pastel de feira é uma receita brasileira criada por imigrantes japoneses aqui de São Paulo no período pós-Segunda Guerra Mundial. Essa receita de pastel foi uma adaptação dos gyozas e do rolinho primavera da culinária asiática, para que eles pudessem viver aqui no Brasil. Já que além dos japoneses terem que se passar por chineses para se livrar da discriminação da época e conseguir comprar os ingredientes e abrir as pastelarias, eles tinham que usar os ingredientes disponíveis aqui no Brasil para criar essa receita de pastel, o que no final acabou dando muito certo, já que até hoje nós somos apaixonados por pastel de feira. E para começar, vamos fazer essa massa de pastel. Na minha farinha, eu vou colocar o sal e a banha de porco, e vou misturar com as pontas dos dedos essa farinha até virar uma farofa mais leve. Incorpora bem e pode adicionar os ovos e a cachaça da sua preferência. Essa também foi uma adaptação japonesa aqui no Brasil para a receita de rolinho primavera que vai saquê. E não vai sobrar nada de álcool no seu pastel, já que quando ele é frito, o álcool vai evaporar totalmente. Muita gente não gosta de colocar, mas a cachaça é indispensável para que o seu pastel fique bem crocante e com aquelas bolinhas na massa quando a gente frita, igual o pastel de feira ou aquela massa que a gente compra no mercado. Feito isso, eu vou colocar 2/3 da quantidade da minha água. Vou colocar quase tudo e vou misturar muito bem. Eu não coloco a água inteira porque existem farinhas que absorvem mais ou menos líquidos. Então eu deixo um pouco da água para dar o ponto quando eu sentir que a massa ainda está bem seca. A minha massa ainda precisa de água, então eu vou colocar aquela água que sobrou e vou continuar misturando na bancada. Não se preocupe em sovar até ela ficar lisinha. Essa massa fica com esse aspecto mais ressecado mesmo. Chegou nesse ponto de incorporar toda a água, coloca ela no bowl novamente e cobre com plástico filme. Ela vai ficar descansando por 30 minutos ou até você terminar de fazer o recheio do seu pastel. Quanto mais tempo, melhor. Depois desse tempo, já dá pra ver que ela tá um pouquinho mais macia, mas ainda tá bem rígida assim, que é o ponto ideal dela. Então eu vou cortar essa massa em partes iguais para eu poder abrir os pastéis. Se você tiver aquele cilindro de abrir massa, melhor ainda. Mas eu vou abrir com um bom e velho rolo para provar que é possível sim fazer uma massa bem fininha abrindo na mão também. Tenha paciência. A minha já tá bem fininha, vou fazer esse recorte nas laterais para que o meu pastel fique bem retinho e agora é só colocar o recheio. Quando você for fechar a massa, tire bem o ar que ficou dentro, pressionando levemente com os seus dedos. E para fechar, eu vou usar o garfo. E também eu vou fechar dos dois lados para não correr o risco desse pastel abrir no óleo. O meu óleo tá bem quente, mas não tá tão quente. Para fritar pastel, o seu óleo não pode estar extremamente quente. Ele tem que estar em uma temperatura que quando você joga o pastel, ele não queime imediatamente. E aqui, a dica é banhar os pastéis com uma colher para formar essas bolinhas em cima também. E tá pronto! Se gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, não se esquece de curtir e compartilhar com todo mundo que ama pastel com caldo de cana e claro, se inscreve para não perder nenhum episódio.
para todos os amantes de torresmo, no episódio de hoje eu vou fazer o verdadeiro torresmo de boteco. Não aquele torresmo de rolo, nem o torresmo feito com toucinho, mas o torresmo de barriga de porco mesmo. Aquele que fica bem crocante, sequinho e fica bem pururucado por cima, com bastante carne e bem macia. Você encontra a barriga de porco para comprar na maioria dos mercados, ou em qualquer açougue. Prefiro um pedaço da barriga que tenha bastante carne. Eu tô usando um pedaço médio para mostrar para vocês, mas a gente sabe que onde tem torresmo tem os apaixonados por torresmo. Então se você for fazer para reunir a galera, escolha uma peça maior. Eu vou começar marinando a barriga de porco. E primeiro eu vou fazer vários furinhos nessa peça toda com uma faca. Não precisa fazer furos muito grandes. Furou ela inteira, agora eu vou passar sal por ela toda, na parte de cima do couro e na parte de baixo também. Você já vai ver que ela vai começar a suar porque o sal desidrata a carne. Mas não é isso que a gente vai fazer por enquanto. Em outro bowl, vamos colocar somente 2 ingredientes para fazer essa marinada: o bicarbonato de sódio e a água. Esses 2 ingredientes são proporcionais ao tamanho da carne que você estiver usando. Então se a sua carne for um pouco maior da que eu estou usando aqui, é só você dobrar essa quantidade. Eu prefiro fazer assim porque dessa maneira eu vou preservar a maciez da carne e o bicarbonato vai deixar ele super crocante e sequinho no final da receita. Essa receita é uma receita demorada, então eu aconselho fazer essa parte um dia antes. Mas atenção, essa barriga vai ficar no máximo até 18 horas na geladeira. Eu deixei por 12 horas e agora eu vou secar essa peça toda com um pano limpo. E eu vou pegar a minha faca e passar bem de leve no couro de cima para tirar qualquer umidade que ela ainda tenha. E vou levar ela para assar. Para assar essa barriga, o seu forno tem que estar praticamente no mínimo. Eu vou assar ela a 160 graus por 2 horas. E isso é essencial porque vai fazer com que a carne asse e se mantenha bem suculenta e também vai ajudar a desidratar essa carne que estava marinando, já que a gente vai fritar em óleo bem quente o torresmo. Aqui a barriga de porco já assou, ela já até mudou de cor, soltou bastante água e agora eu vou passar ela para uma tábua. Vou cortar em porções menores para fritar e é nesse momento que você reserva se você quiser congelar. E aqui, por favor, certifique-se que a sua faca está bem afiada nesse momento de honrar a vida desse porco. Vou cortar todas as porções com a mesma espessura. Cortou tudo, agora eu vou pegar minha faquinha e muito cuidadosamente eu vou descolar esse couro da parte de cima e eu vou cortar só no meio, só para realmente soltar esse couro da gordura e na hora que for pro óleo a pururuca vai sair perfeita. Vai conseguir fritar tudo por igual. Pronto, feito isso, é hora de fritar o torresmo. Em uma panela mais funda com bastante óleo, eu vou acrescentar primeiro a banha de porco e em fogo médio, vi que meu óleo já tá quente, vou jogar um pedaço de cada vez. Vai ficar por 4 minutos aqui. Viu que dourou bem e ainda quer dar uma última pururucada em cima? Segura o seu torresmo com um pegador e coloca só a parte do couro no óleo e segura por mais ou menos 1 minutinho. E tá pronto, eu juro que esse é o melhor torresmo da vida de vocês. E agora é só servir com algumas rodelinhas de limão e a cerveja da sua preferência. Comenta aqui embaixo qual é o seu torresmo preferido. Não se esquece de curtir e se inscrever para não perder nenhum episódio.